bora falar do Coringão, que ontem, se perdesse, estava fora da Sul-Americana, mas venceu lá no Uruguai e segue vivo na briga, então se liga aí. Ontem em Montevidéu faltou muita coisa. Faltou torcida, faltou qualidade das duas equipes, só não faltou um negócio: lance feio. Meu Deus. Olha esse chute do Severo. Foi tão feio que ele até se machucou. O primeiro tempo a gente consegue resumir só com essa cobrança do Romero e uma baita defesa do Amadê. Mas no geral, o jogo tava tão feio, que o Dorival quase foi embora. Calma aí, professor, também não é assim, volta aqui, vai. Olha essa bola na zaga do Racing. Sabe quando a gente fala na pelada, tira feio? O zagueiro levou muito a sério e entregou o gol pro Thales Magno. Mas o juizão anulou, alegando falta. E já que o jogo todo foi feio, óbvio que o único gol da partida tinha que ser feio também. Se liga. Mas agora eu vou mostrar no detalhe. O Carrilho conduziu errado, tomou uma bicuda que virou cruzamento, domínio errado do Yuri Alberto, a zaga afastou mal, o Bidu deu um dedão na bola, pegou no tornozelo de um, embaixo das pernas do outro e entrou no cantinho. Ufa! O jogo foi feio, mas o Bidu é lindo. Fala aí, Yuri. 1-0 Corinthians e o torcedor do Timão, que inclusive era a maioria no estádio, gostou. Já o Dorival, esse aí não gostou nada. Bom, o Corinthians está agora na segunda posição do grupo, então está brigando ainda para passar para a próxima fase da Sul-Americana. Vamos então para Montevidéu. Nossa Lili Nascimento dormiu tarde ontem, porque trabalhou até tarde e também foi comer uma carninha ali que eu vi e tal, postou e tal. Já deve ter acordado. Um assado? Um assado, deve ter tomado um vinhozinho, porque... né? Ninguém é de ferro, merece demais, começou a trabalhar ontem super cedo. Ela, antes de trabalhar, já dá aquela passada também na academia. Já viu o muque da Lili? Não. Rapaz, Mostra aí, Lili. Mostra o muque pra gente aí, Lili. Tá crescendo. É impressionante. Impressionante não, é humilhante. É mesmo? O muque da Lili. Ó, se prepara. Olha lá, ó. Isso. Pode fazer, Lili, Vai, se solta. Agora libera. Agora, eu não ia pedir pra você fazer isso, mas Se solta. Olha só. Brelê, põe ou não põe o teu no chinelo? Opa, nossa, tá doido. Um dia queda de não braço. muito distante, eu chego aí. Lili, o Augusto Melo tá com essa força toda ou muito pelo contrário? O muque dele tá murchinho. Acho que a coisa não tá muito boa por lá não, viu? Bom dia para vocês, meus amigos, ao fã de esportes também. Primeiro, quero dizer que decepcionei os meus 3 fãs fitness, né? Hoje eu não fui treinar, o horário estava um pouco corrido, mas Fernanda Amalfi representou, estava lá na academia, então tudo bem, me sinto representada também. Ontem desfrutei um pouco pós-jogo, né? A gente trabalha bastante, então tem que aproveitar também, faz parte do pacote. Vamos lá falar sobre o presidente Augusto Melo, né? Ele nem viajou para essa partida, não esteve com a delegação, ele estava em Brasília, um encontro político, né, com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes, Flávio Dino, justamente para falar sobre melhorias no futebol. Então, o Corinthians informou que ele foi convidado para esse encontro, esteve por lá, esteve nesse compromisso e hoje ele tem compromisso na Neoquímica Arena, numa coletiva de imprensa para apresentar 3 novos diretores. Eu vou pegar o celular para ler, gente, porque é o seguinte, são 21 saídas, né, de diretores, de pessoas do Corinthians desde que Augusto Melo assumiu a gestão, então a nossa cabeça fica daquele jeito, tá? Mas hoje na coletiva ele vai apresentar o Ricardo Jorge, ele já estava atuando no Parque São Jorge, mas não tinha sido apresentado oficialmente como diretor administrativo, no lugar do Marcelo Mariano, que também é investigado no caso Vai de Bet, tá? Também o Alexandre Germano, que vai assumir a gestão de departamento financeiro no lugar do Pedro Silveira, o Pedro Silveira que saiu há pouco tempo para cuidar da saúde. E por último, Wanderson Salles, ele ocupava o cargo de diretor adjunto da pasta e agora passa a liderar o departamento de marketing no lugar do Edgar Soares, que ficou pouco mais de um mês, ele foi indicado aí pelo presidente Augusto Melo, mas decidiu sair, enviou um e-mail pedindo demissão, se afastou, então agora ele apresenta esses 3 novos diretores. A situação do presidente Augusto Melo é complicada. A gente tem que lembrar que há 4 pedidos de impeachment contra ele.
Um deles será retomada a votação no dia 26 de maio, ou seja, daqui a 10 dias, referente ao caso Vai de Bet. A gente lembra que ele iniciou essa votação no ano passado, houve toda aquela confusão em frente ao Parque São Jorge, as organizadas estiveram lá protestando, a situação do Corinthians na tabela era muito ruim, o Corinthians tinha jogos importantes pela Sul-Americana, então a torcida estava lá protestando justamente para que aquilo não atrapalhasse dentro de campo. Agora, a principal organizada, Gaviões da Fiel, já falou que não vai se opor a qualquer pedido de impeachment, a qualquer votação e vai acompanhar tudo de perto. Então, no dia 26 de maio será retomada essa votação, pedido de impeachment do presidente Augusto Melo em relação ao caso Vai de Bet. E aí, se for votada mesmo esse pedido de impeachment, ele se afasta e aí o Osmar Stabile acaba assumindo e tem de 30 a 60 dias para uma nova votação ali pelos sócios para referendar ou não a saída do presidente Augusto Melo. Essa é a situação de agora, desses 10 dias que tem para o impeachment, mas nesse meio tempo tudo pode acontecer porque a polícia está encerrando o inquérito, a investigação. Nós divulgamos também no ESPN.com, outros colegas jornalistas, sobre a polícia ter rastreado o dinheiro, essa comissão que teria sido passada para um intermediário, mas que, segundo a polícia, foi parar em conta de laranja e agora a polícia afirma que há envolvimento do crime organizado, de contas ligadas ao crime organizado. Pelo menos R$1 milhão foi parar em uma conta que a polícia já investiga em outros inquéritos também e confirma que é uma conta ligada ao crime organizado, uma das maiores facções criminosas que atuam em São Paulo. Então, é uma situação bem difícil, extracampo, uma situação política complicada, sem saber o dia de amanhã. Tem pessoas que acreditam que o presidente Augusto Melo possa renunciar antes dessa votação do impeachment. Outras acreditam que ele irá aguardar essa votação. As outras 3 votações de impeachment não devem acontecer, porque ele pode sair nessa ou até mesmo depois da investigação da polícia. Então, vocês percebem que é bem complicada a situação política do Corinthians. Não é de agora, mas nesses dias estão bem turbulentas, amigos. Obrigado, Lili. Que horas é o voo de volta? O voo de volta é às 19 horas, né, Fê? Às 19 horas. Então, um bom retorno para vocês, bom retorno para a nossa equipe, depois de dias de tanto trabalho e de tanto brilhantismo no ar. Valeu, Lili. Obrigadíssimo mesmo. Ótima sexta-feira para vocês. Celso Unzelt, você acredita no pedido de renúncia do Augusto Barros, ou essa história vai ser ainda arrastada por alguns dias? Eu acho que ele vai tentar reagir até o fim. Estão acabando os quadros políticos dele, né? E isso é também complicado para uma permanência. Esse impeachment, como todo impeachment, tem o lado político e tem o lado que justifica. Né? Houve um momento em que era golpe, Sim. que era oportunismo. E por isso, inclusive, a organizada estava contra o impeachment. Sim. Mas está cada vez mais uma situação insustentável. Evidências muito escancaradas. Eu acho que passa de golpe a absoluta necessidade moral, porque esse é um caso que extrapola os muros do Parque São Jorge, né? Nós estamos falando de um caso de polícia. E, infelizmente, é uma falta de perspectiva, porque não há grupos políticos hoje no Corinthians fortes o suficiente para promover a revolução, que outro dia aí o Tuma falou de revolução, né? Como se ele também fosse um revolucionário. Não acredito em revolução com quem está lá dentro há tanto tempo, não fazendo revolução. Fiel torcida, o clima tá tenso, né, dentro do CT do Timão. Há uma força muito grande, né, pela saída do presidente Augusto Melo, né, já é o 4º impeachment em cima do presidente do Corinthians. Então vou falar uma coisa para vocês, mesmo o Corinthians, né, começando a jogar bola, né, sob o comando do técnico Dorival Júnior, o presidente Augusto Melo pode sair do cargo, né, a qualquer momento. O Corinthians é gigante, o Corinthians não pode ficar nessa situação todo endividado. O Corinthians tem que ter um presidente de respeito, um presidente que consiga, né, ter eficiência nas dívidas, pagar todas as dívidas e colocar o Corinthians aonde ele sempre tem que estar, que é no topo, brigando por títulos. E esse momento é um momento vergonhoso. As pessoas usam o Corinthians para ganhar dinheiro, sabe? Isso é uma vergonha. Isso tem que acabar. O que vocês acham? Vocês são a favor, né, da saída do presidente Augusto Melo? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a
a todos vocês. Ninguém aguenta mais essa vergonha dentro do clube. Isso tem que acabar o mais rápido possível. Esse é o meu pensamento. Quero saber o que vocês acham sobre isso tudo. Então é isso, fiel torcida, tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus e até a próxima.